Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, assim, sem muita enrolação, né? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 25, versículo 14 em diante. E o tema da nossa mensagem desta noite é que nada fica encoberto diante de Deus. Amém? Irmãos, Deus é aquele que tudo vê, que tudo sabe e que tudo conhece. Então nada do que eu faço, do que você faça, do que qualquer outra pessoa venha fazer, fica encoberto diante dele. Ele é o olho que tudo vê, realmente. Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo e ele conhece tudo. Então nós vamos ler um texto, uma parábola que Jesus contou, que retrata de uma forma bem evidente que para Deus nada fica encoberto. Então Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor, e muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto, ou seja, choro, e ranger de dentes. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Feche seus olhos, fale com Deus comigo, amém? Vamos falar com Deus. Deus está aqui nesse lugar, embora Ele esteja em toda a terra, em todo o universo, mas hoje especialmente Ele está aqui para ouvir a sua voz, a sua oração. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, mas que ela, Senhor, de fato, possa mudar a nossa vida,
que possamos permitir que o Teu Espírito fale conosco, que possamos permitir que a Tua palavra penetre em nosso coração, a ponto de gerar frutos de mudança, de santidade, de perseverança. Essa é a nossa oração, a oração do Teu povo neste lugar. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. A igreja dê um glória a Deus. Amém. Achando os irmãos meio brocochô, é porque todo mundo recebeu o salário, que quando a gente recebe o salário que olha no contra-cheque dá tristeza, né, irmãos? É por causa disso ou não? Acho que não, porque todo mundo aqui ganha muito bem, né? Todo mundo aqui é... Queridos irmãos, nós temos aqui uma história muito interessante que trata de um homem que era muito rico, partiu para uma longa viagem e escolheu 3 pessoas para ficarem responsáveis pelo negócio dele. A um, que era o mais talentoso, que era o mais capaz, foi dado 5 talentos. Para o outro, 2. E para um terceiro, 1 talento. Aí você pode pensar, mas, poxa, coitado daquele que recebeu 1 talento. Irmãos, talento aqui não é capacidade. Talento aqui não é dom. Talento aqui é dinheiro. 1 talento, naquela época, correspondia a 30 quilos de ouro ou 30 quilos de prata. Imagina você carregando 30 quilos de ouro. É muita coisa, irmãos. Então era muito dinheiro. 1 talento correspondia mais ou menos a 1 ano de salário. Seria mais ou menos você trabalhando 1 ano, recebendo o seu salário. E juntasse aquele ano todinho. Era 1 talento. 5 talentos era uma fortuna. Era muito, muito dinheiro. Então aquele senhor deu a responsabilidade daqueles homens de cuidarem, de administrarem o seu dinheiro, o seu talento ali, os talentos. E aqui nós vemos que o primeiro que recebeu 5, foi lá, trabalhou, negociou, barganhou ali o ouro, investiu na prata. Ou seja, nenhum dos 3 sabiam quando que o Senhor ia voltar. O Senhor não disse quando voltaria. Ele só disse, olha, cuida do meu tesouro. O que ganhou 5, como eu disse, trabalhou bastante, se preocupou bastante com aquela responsabilidade. Quando o Senhor voltou, de repente apareceu o Senhor, e aí, cadê o dinheiro que eu deixei com você? Cadê o meu dinheiro que eu pedi para você investir? O primeiro que recebeu 5, devolveu os 5 e mais 5. O Senhor, imagina, você deixa 30 quilos de ouro com alguém, aí depois que você volta, você recebe 60. Ou seja, 3 vezes 5, elas foram 3 vezes 5. 30 vezes 5, para quem é bom aí de conta, 150 quilos de ouro. Correto, irmãos? Imagina, Edson, tu deixa 30 quilos de ouro comigo, que eu sei que você tem muito ouro. Aí tu volta 2 anos depois, eu te devolvo 150. Ah, sim. Roubaram o ouro todo. Então é muito dinheiro. E aquele senhor obviamente ficou feliz, deu um abraço no seu servo e disse, servo bom e fiel, você foi fiel no que eu te dei, então agora você vai receber muito mais. Deu um abraço, vem para o meu lado, fica do meu lado, goza da minha companhia, da minha presença. A mesma coisa foi com o que recebeu 2 talentos. 60 quilos de ouro ou prata. Devolveu o dobro para o seu patrão. A mesma reação, servo bom e fiel,
deixa eu te dar um abraço. Goza da presença do teu Senhor. Ou seja, o que eu tenho, você vai desfrutar dos bens, do conforto, da alegria, de tudo que eu tenho, porque você é um bom servo. Mas aí, queridos, nós vamos entrar aqui, que é o que nos interessa, é o terceiro servo. Ele é que nos interessa nesta noite. Rapidamente, nós vamos falar sobre ele. A primeira coisa que a gente detecta no terceiro servo, e o texto fala que ele devolveu o que ele tinha recebido. Amém, irmãos? Ele enterrou o ouro. E não era para ter enterrado o ouro. O patrão chegou, ó, toma o ouro, quero que você invista, eu quero que você me devolva mais do que eu estou deixando com você. Mas quando ele foi confrontado, aqui o versículo diz assim, ó, que primeiro ele ficou atemorizado. Vamos repetir todo mundo? Atemorizado. Irmãos, o Senhor aqui, ele representa o próprio Cristo. Amém? Deu para você pegar aqui o mistério da parábola? Sabe quem representa aqui o Senhor? O próprio Cristo. E sabe o que representa essa partida dele? Ele estava dizendo aqui, olha, estou com vocês, mas eu serei morto, crucificado, vou ressuscitar e vou ser transladado, né? Eu vou voltar para a glória, mas eu vou estar com meu Pai, mas eu vou voltar. Deu para entender, irmãos? Então o Senhor aqui representa o Cristo, que foi e que voltará. Ele não disse quando ia voltar, ele não disse o dia, a hora, mas ele disse que ia voltar. Então o texto nos fala que quando aquele servo que escondeu o ouro descobriu que o Senhor dele havia voltado, ele ficou atemorizado. Se Jesus voltasse hoje, você acha que algumas pessoas ficariam atemorizadas, sim ou não? Principalmente quem conhece a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia ia achar que é um ET, ia achar que era sei lá, quando o sol, um eclipse, achar que é um eclipse. Até saber que era Jesus, a ficha ia demorar para cair. Invasão alienígena, iam pensar um monte de coisa. Mas quem conhece a palavra, e nós estamos falando, irmãos, de um texto que fala diretamente para quem conhece o Senhor. Amém? Deu para entender, queridos? Os três conheciam o Senhor. Nós não estamos falando de pessoas que não conhecem a Jesus. A ideia da parábola não é essa. A ideia da parábola é fazer a gente refletir sobre a nossa vida com Deus. Nós conversávamos na escola dominical ali dos jovens e a pergunta era a seguinte: no céu seremos todos iguais? Uma pergunta que a gente fez lá na escola dominical. Cada um deu a sua opinião. Nós lemos a Bíblia. É uma pergunta para quem conhece a Jesus. Quem não conhece a Jesus é uma pergunta sem sentido. Porque quem não conhece a Jesus nem no céu acredita que haja uma existência. Então nós estamos falando aqui de pessoas que conheciam o seu Senhor, que trabalhavam com o seu Senhor, que administravam os bens do seu Senhor. Então nós estamos falando de nós. Amém, irmãos? Cada um desses três servos representa cada um de nós. Talvez Deus te deu 5 talentos, talvez Deus te deu 3 talentos, talvez Deus te deu 1 talento. Mas uma coisa é certa, Deus te deu algum talento. E se Deus te deu o talento, seja ele qual for, ele vai voltar e isso será cobrado. Amém, irmãos? Isso será cobrado.
dobrado. E o servo, pastor Robson, ele sabia. E o que ele sentiu quando o mestre voltou? Por isso que eu estou batendo nessa tecla, irmãos. Quando o Senhor dele voltou, ele ficou atemorizado. E eu volto a fazer a pergunta: se Jesus voltasse hoje, qual seria a sua reação? De alegria? De temor? Ou de terror? Porque existe uma diferença dessas três coisas: alegria, terror e temor. Alegria é quando você sabe que a sua consciência com Deus, que a sua vida com Deus está ok. Amém, irmãos? Os dois, quando souberam que o Senhor havia voltado, eles o receberam com alegria. E foram recebidos com alegria. Mas eles também, Jonathan, tinham o temor do seu Senhor. Sim ou não, irmãos? Eles tinham temor. Irmãos, temor é diferente de terror. O terceiro que escondeu o ouro, ele não tinha temor, ele tinha terror. Terror é medo. Terror não é respeito. Quando a gente tem terror, a gente tem medo. Quando a gente tem terror, a gente se afasta daquilo que nos causa terror. É ou não é? Quando a gente tem terror, a gente quer ficar longe daquilo que nos traz terror. Ninguém trabalha por terror. Você pode até, porque na época da escravidão, as pessoas eram obrigadas a trabalhar, e se não trabalhassem, elas eram amarradas no tronco, né? E sofriam um castigo. Elas trabalhavam por terror, realmente. Mas a gente está falando de uma coisa diferente. Aqui o trabalho não era escravo. Amém, queridos? Eles não trabalhavam por escravidão, eles recebiam um salário, eram trabalhadores. Porque Deus não quer escravos. Repita isso: Deus não quer escravos. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode andar com Deus, você pode não andar com Deus. Você pode obedecer a Bíblia, você pode não obedecer a Bíblia. Você pode ser ateu. Deus te deu o livre-arbítrio. Mas o que nos chama a atenção desses três homens? Os dois primeiros, eles tinham alegria em trabalhar para o seu Senhor. O terceiro, não. O terceiro trabalhava por obrigação. O terceiro só trabalhava porque tinha um salário para receber. E quando o Senhor dele partiu e não disse quando ia voltar, ele se alegrou com a partida do seu Senhor. E ele começou a fazer as coisas que interessavam a ele. Ele começou a ter cuidado com as coisas dele, com a família dele, com o trabalho dele, que deveria ser outro. E o que ele fez com o tesouro do seu Senhor? Enterrou. Porque ele gastou todo o tempo com ele e nem um tempo com as coisas do seu Senhor. Por isso, quando o Senhor voltou, ele ficou aterrorizado. E aí ele disse para o seu Senhor, quando ele foi apresentar o tesouro dele lá, ele disse: escondi na terra, aqui tens o que é teu. Porque eu te conheço, e eu sabia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste. Então o mau servo, ele disse: olha, eu sei que o Senhor é um homem duro,
Eu sei que o Senhor, muitas vezes, é perverso, é implacável, talvez a palavra mais apropriada. Era isso que ele pensava do seu Senhor. Irmãos, muitos de nós estamos falando aqui de um trabalho para quem? Para Deus. Essa parábola, ela nos chama a atenção para o trabalho que a gente tem feito para Deus. E abrindo um parênteses aqui, não tem desculpa da gente falar assim: eu não trabalho para Deus porque eu não sou pastor. Eu não trabalho para Deus porque eu não sou diácono. Eu não trabalho para Deus porque eu não tenho nenhum cargo na igreja. Essa desculpa não vai funcionar. Porque esse aqui, ele só recebeu um talento. E foi exatamente a desculpa que, de certa forma, ele tentou dar. Olha aqui, toma o talento que o Senhor me deu, toma aqui. Como se fosse pouca coisa, não era. O Senhor deu 5 para o cara, deu mais 2 para o outro cara. O Senhor só deu 1 para mim, toma aqui, ó. E aí, o mestre disse para ele o que Jesus vai dizer para muita gente: servo infiel, servo ruim. Irmãos, o desfecho dessa parábola é assustadora. É assustadora. E antes da gente entrar nesse desfecho, a gente só vai pontuar algumas características daquele servo, para ver se a gente não se identifica com uma delas e de repente a gente tenta mudar. Enquanto é tempo, enquanto o Senhor ainda não volta, enquanto Jesus não volta, quem sabe a gente não está inserido nessas características ruins desse servo mau, inútil e incompetente. Primeiro, o servo ruim e infiel, ele era um servo despreocupado. Queridos irmãos, preste atenção no que eu vou falar para você. Você que está nos vendo nos assistindo pelas redes sociais, preste atenção nisso. Esse servo ruim era um servo despreocupado com as coisas de Deus. E o que eu tenho visto é muita gente despreocupada com as coisas de Deus. Vou dar um exemplo. Digamos que essa igreja fechasse. Para muita gente aqui, isso ia ser totalmente indiferente. Vamos mais além? Digamos que o governador do estado do Rio de Janeiro fizesse um decreto em que todas as igrejas evangélicas fossem fechadas. Para muita gente aqui, isso também seria indiferente. Não ia te trazer preocupação nenhuma. Muita gente aqui não ia ficar sem dormir, sem comer, sem passear no shopping ou sem ir na praia. Porque para muita gente a igreja não passa de um mero lugar de entretenimento. É onde você vem encontrar as pessoas que você gosta, o louvor é legal, o ambiente é calmo, é tranquilo. Esse camarada aqui era uma pessoa despreocupada. Eu pergunto, pastor, eu não sou uma pessoa despreocupada com a igreja. Eu não sou uma pessoa despreocupada com as coisas de Deus. Então a pergunta que eu faço para você, você não precisa me responder. Quantas vezes você tem orado pela igreja? Quantas vezes você tem orado pelo ministério da igreja? Você se preocupa com as contas da igreja? Você dá o dízimo, você dá a oferta?
Isso é um sinal de preocupação. Porque se eu sou preocupado, eu vou pensar, poxa, a igreja tem conta para pagar. A igreja paga a luz, a igreja tem os instrumentos, nada disso aqui é de graça, nada disso aqui cai do céu, nada disso aqui surge do nada. Tudo isso aqui é pago, é comprado, é um gasto alto. E eu pergunto para você, você já se preocupou? Eu comecei com a oração, que é o básico do básico, que é a nossa obrigação orar pela igreja. Porque qual é o tesouro? E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Amém, irmãos? Qual é o tesouro, qual é o talento que o Senhor deixou com os servos? Quem pode deduzir qual é esse talento? Qual é o talento, irmãos? Repita comigo. A igreja. A igreja. O talento aqui, queridos, é a igreja. A uns foi dada uma responsabilidade maior pela igreja. Por exemplo, para mim, foi me dada uma responsabilidade maior. Para outros foi dada uma responsabilidade um pouco menor. E para outros foi dada uma responsabilidade um pouco menor. Porque eu tenho mais tempo para estar cuidando da igreja. Pessoas têm um pouco mais de tempo e pessoas têm menos tempo. Você é um desses três aqui. Não tem por onde correr. Ou você é o que recebeu 5, ou você é o que recebeu 2, ou você é o que recebeu 1. Mas você é aqui, não tem como fugir. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e parece que não é com a gente. Parece que não é a história da gente. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, aqui é a sua história e a minha. Jesus está contando a nossa história. E o servo mau, ele era despreocupado, indiferente, desobediente ao seu mestre. Que o mestre não falou: cuida dos meus talentos. E eu vou fazer aqui as minhas palavras. Como se Deus estivesse falando com você nessa noite. Cuida da minha igreja. Cuida da minha igreja. E aquele servo desobedeceu. Foi desobediente. Foi teimoso no seu comportamento, porque ele via os outros dois trabalhando. E certamente os outros dois falavam assim com ele: rapaz, vamos lá, vamos negociar. Vamos para tal cidade, pega o ouro que você tem, vem comigo, vamos investir. Vamos comprar terras, depois a gente revende e ganha o dobro. E quantas vezes você já deve ter ouvido pessoas aqui te chamando para a igreja, te chamando para as atividades, te chamando para o evangelismo, te chamando para ajudar, às vezes pedindo socorro, preciso de ajuda. Tem o encontro das mulheres, você pode vir me ajudar a arrumar as coisas, a arrumar as cadeiras, a arrumar as mesas. Terminou o encontro das mulheres, aqui eu acho interessante. Vou falar, não sou baú, vou falar. Encontro das mulheres, terminava os encontros das mulheres, sabe o que as mulheres faziam? Vazavam. Aí ficava aqui 2 ou 3 no máximo fazendo tudo. Aí o que fizeram? Sorteio. Por que você acha que foi feito sorteio? Porque terminava o encontro das mulheres, todo mundo, barriguinha cheia. Todo mundo, como diria, metia o pé. Aí o que eu não sei quem foi que teve a ideia brilhante, de fazer um sorteiozinho. Aí sortear fulana para lavar o prato, fulana para varrer,
Porque as irmãzinhas, ó, tô falando mentira? Tô falando mentira aqui? Como diria o Chicanísio, é mentira até. Verdade. Lembra disso? Acho que era o Azambuja. O Pantaleão. O Edson pegou, Edson? Não. Pantaleão. Cantava mentira que não sentia. Então, queridos, esse servo aqui também ele era totalmente, ele fugia de toda obrigação moral, espiritual. Esse era o servo fiel, infiel. E aí, meu irmão, para a gente encerrar, quando o mestre voltou, pegou ele de surpresa. E os outros também. Só que os outros já estavam preparados. Amém? Porque o crente está sempre preparado para a volta de Jesus. Amém, irmãos? Você está preparado? Dá um glória a Deus aí, abençoado. Jesus voltar agora, tu vai subir com ele para a glória. Amém, irmãos? Se Jesus voltar agora, ele vai olhar para você e vai falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, agora tu serás agraciado no mundo. Venha e fique do meu lado e goze da alegria do teu Pai. Você vai ouvir isso, irmão? Aleluia, glória a Deus. Será que vai mesmo? As suas obras respondem por você e não as suas palavras. Ele foi pego de surpresa e a infidelidade dele foi exposta. Porque no dia que o Senhor voltar, a Bíblia nos fala lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um dará conta de si mesmo para Deus. E aí eu vou dar conta, o Edson vai dar conta, a Rose vai dar conta, a Vânia, todo mundo vai dar conta para Deus. E aí a gente vai ser exposto. E tem um versículo melhor que esse, Jonathan. Eclesiastes capítulo 12. Último versículo, eu acho que é 14. Eclesiastes 12, 14. Eu acredito que seja. É o último versículo, a idade. Não, então o último versículo do 12, do último capítulo de Eclesiastes. O último capítulo. É 12, 14? Então eu falei certo. Não? Falei, né? Acho que o Jonathan que tá ficando velho. Tá caindo o cabelo, meu irmão. É isso aí, tá caindo o neurônio também. Olha aí. Olha o que diz irmãos, olha o que diz Eclesiastes, irmãos. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra. E até tudo o que está encoberto. Aí, irmão. Aquela madrugadinha que de repente o abençoado liga o computador naquela página erótica. A caixinha do abençoado do Edson que você tem na tua casa, desbloqueia aquele canalzinho pornô de madrugada, tua mulher tá dormindo, o filho dormindo, aí pega lá, desbloqueia o pornozinho lá e fica lá, 3 horas da manhã assistindo o pornozinho. Mas aí ninguém está vendo, mas Deus está vendo, irmão. Aí, tudo o que está, quer seja bom, quer seja. Aquela pessoa que você ajudou e ninguém viu, você ajudou porque você sentiu no seu coração de ajudar. Não foi para buscar glória, não foi para ter elogio, não foi para baterem no teu ombro. Poxa, você é uma pessoa boa. Você ajudou porque você tem Jesus no teu coração, tem bondade. Isso também Deus vai revelar. Deus vai falar: olha, tá aqui, você ajudou aquela pessoa. Deus vai, é Ele que quer fazer isso, está escrito ali, toda obra, até tudo está encoberto, que seja bom ou que seja mal.
Então essa parábola, queridos, é exatamente isso aqui. E o talento é a igreja. E eu não estou falando de igreja aqui, parede, púlpito, não. Eu estou falando da igreja do Senhor, é o povo de Deus. Eu e você temos responsabilidade com o povo de Deus. Eu tenho mais porque eu sou pastor, mas você também tem. Com a obra de Deus, povo de Deus, a obra de Deus. Se aqui está sendo realizada a obra de Deus, e se você frequenta esta igreja, você tem uma responsabilidade sobre ela. Responsabilidade de ser ofertante na casa do Senhor, de ajudar a igreja financeiramente, responsabilidade de participar dos cultos, de divulgar a igreja, de dar um bom testemunho, de evangelizar, de orar, tudo isso. E saiba de uma coisa, Deus vai te cobrar. Irmãos, sabe o que o mundo, para a gente, estamos chegando já ao final, sabe o que o mundo está querendo fazer? O mundo está querendo nos ensinar a ser cristão. Já perceberam isso? Você pega lá no YouTube o Felipe Neto e querendo ensinar a gente a ser cristão. É o Felipe Neto dizendo que o Jesus que ele conhece não é esse Jesus que a igreja prega. Porque a igreja é racista, é fascista, é homofóbica e é sexista. Então o mundo quer nos ensinar a ser cristão. Teve um pastor que pregou na igreja dele, assim como eu estou pregando, entra aqui quem quer, ninguém é obrigado a entrar aqui, ninguém é obrigado a concordar com o que eu estou pregando, ninguém é obrigado a ficar aqui. Então o pastor estava pregando e ele disse assim, esse pastor, ele falou: todas as religiões são demoníacas. Se você é budista, você vai para o inferno. Se você é do Islã, você vai para o inferno. Se você é da macumba, você vai para o inferno. Se você é de qualquer outra religião que não seja uma religião cristã, que não pregue Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. E aí se levantou pessoas na internet querendo processar, querendo prender. Porque é assim, né? Quando não consegue argumentar, o que eles querem fazer com a gente? Prender. Eu tenho o direito de acreditar que só Jesus Cristo é o Senhor. Que não existe nenhum caminho que leve a Deus senão Jesus. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tenho o direito de acreditar nisso e de pregar isso. Como a pessoa do budismo, ela tem o direito de acreditar que Buda é a salvação. Por conta disso, eu não posso mandar prendê-la. Eu não tenho esse direito de mandar prender a pessoa porque ela acredita no budismo. Assim como ela também não tem o direito de me mandar prender. Isso chama-se democracia, liberdade de expressão, que estão querendo tirar da gente. Mas eu tenho o direito de acreditar na Bíblia como a palavra de Deus. Se você não acredita, é um direito seu. Mas nós estamos falando aqui de coisas que nós cremos. Amém, queridos? E nós cremos que o Senhor vai voltar. Irmãos, então, voltando, o que o mundo está querendo fazer? O mundo está querendo que a gente, ou eles querem acreditar num Jesus Cristo, paz e amor. Inclusive, hippie, tipo um Jesus hippie. Tem até uma foto de um desenho de Jesus fazendo, ó. É esse Jesus. É um Jesus que não vai lançar ninguém no inferno. Esse Jesus, não existe inferno para esse Jesus deles. É um Jesus, ó, gente fina. É um Jesus que agrega, é um Jesus inclusivo. É um Jesus inclusivo, porque ele chama a prostituta, mas diferente do Jesus que nós cremos, Jesus chama a prostituta para ela deixar de se prostituir.
Esse Jesus do mundo, ele chama a prostituta e ela pode continuar se prostituindo. Entendeu a diferença, irmãos? Por isso que a gente vai encerrar essa mensagem. Nós vamos ler 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para encerrarmos. Nós vamos encerrar falando sobre o pecado. Porque o servo infiel, o servo que foi castigado, o castigo dele foi ser lançado aonde, irmãos? Na parábola. No inferno. Ele foi lançado no inferno. Então, muita gente na igreja será lançada no inferno, infelizmente. Porque é um servo infiel. Olha o que esse texto diz. Quem pratica o pecado é de quem, irmãos? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então Jesus veio aqui, morreu numa cruz, desfez as obras do diabo para a gente simplesmente tratar tudo isso com desprezo, com desdém. Irmãos, vai ter castigo. Então veio Jesus, foi morto, chicoteado, cuspiram nele, coroa de espinho, marretada na cabeça, machucado, destruído. Mas Jesus vai, ressuscita, vence a morte. Aí quando ele volta, encontra o crente ocioso, preguiçoso, vagabundo. Sabe para onde vai esse crente? Para o inferno. E aí ele vai falar assim: mas me disseram, o Felipe Neto me disse, que o senhor não era assim, que não existe inferno. Ah, mas na novela da Globo, na novela da Record, estava dizendo que Deus é bom e que ninguém vai para o inferno. Ah, eu vi um filme dizendo que Jesus é gente boa e que no final de tudo vai todo mundo para o céu. Ou me disseram que nem existe céu, morreu, acabou. Mas não vai ser assim, irmãos. Porque o Senhor desfez as obras do diabo, amém, queridos? E deixou aqui a sua igreja e deu essa responsabilidade para mim e para você, irmão. Faça a sua parte, querido. A gente tem que se preocupar com a nossa vida. Não estou dizendo que você não... Nem Jesus disse isso. Que você não tem que se preocupar com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua família. Não é isso, irmãos. Mas a gente não pode colocar nada acima de Deus. Se o teu trabalho só te dá 1 hora por dia para você trabalhar para Deus, você tem 2 opções e não tem outra opção. 2 opções são: ou você muda de trabalho, pega um trabalho que dê mais tempo para você. Se você não consegue mudar de trabalho, essa 1 hora que você tem, faça o seu melhor para Deus. Não existe terceira opção aqui. Qual é a terceira opção? Não fazer nada, é não ir para a igreja. Ah, vou descansar. Ah, essa hora que eu tenho, vou sair com a minha família. Não tem essa terceira opção, não. Você tem sim, tem o seu trabalho. Você tem que ter um tempo para a sua família? Tem que ter.
amém. Mas você também tem que ter um tempo para Deus. E esse tempo para Deus tem que ser um tempo de qualidade, em que você esteja inteiramente ali. É igual quando a gente chega na igreja, está aqui assistindo o culto e pensando no resultado do jogo do Flamengo. Você está aqui, mas tua cabeça está lá no Maracanã. Não, você tem que estar aqui de corpo, alma e espírito. Se tem alguma tarefa que você pegou na igreja, faça com afinco. Se você não for fazer direito, não faça. É melhor não aceitar. Mas se você aceita, faça com afinco, com dedicação. Faça o seu melhor. Amém, queridos? Eu quero que Deus, quando venha, Ele te dê um abraço e Ele diga para você: servo bom ou serva boa e fiel. Vem que eu vou te dar um abraço. Vem e goza de todas as bênçãos que eu tenho para você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia.